Thaís Bilenque, eu estava sugerindo aqui, quando a gente estava pensando em motes para esse primeiro bloco, falar de um casamento desfeito ou em crise no Congresso Nacional, na verdade mais de um, né? Sim. Passou por crise esses últimos dias. É poliamor em crise. Mas você me corrigiu dizendo que casamento é muito demodê para o Congresso, né? Isso. E daí a gente adotou união instável. O que aconteceu? O que aconteceu? Olha só, vamos lá. Bom, semana passada a Câmara fez aquele pacotão da maldade na quarta-feira e aprovou primeiro a PEC da blindagem em 2 turnos. O Hugo Mota deu um jeito de voltar com o voto secreto, aprovou na quarta-feira o voto secreto da PEC da blindagem e ainda articulou um projeto surpresa de anistia para aprovar a sua urgência com amplíssima maioria, mais de 300 votos a favor da urgência da anistia, e acabou a semana. E era o casamento, então, da blindagem da bandidagem com a anistia dos golpistas. E eles imaginavam o entorno do Hugo Mota, falei com 3 deputados esses últimos dias, que sim, era um pecadinho que eles estavam cometendo, na palavra de um deles, mas não era algo que ia dar tanto barulho, né, que não ia ser algo que ia causar qualquer problema. A relação com o Senado vinha bem ajeitada, várias votações, acho que a mais notável delas, né, de uma operação casada foi quando o Senado aprovou o aumento do número de deputados para a Câmara, numa compensação de uma votação que tinha acontecido na Câmara, então a relação estava muito boa e estava todo mundo orgulhoso disso, inclusive. Quer dizer, todo mundo achando que iam passar impunes ao aprovar um projeto que praticamente tornava inimputáveis deputados e senadores de quase qualquer crime, né? E, verdade seja dita, Toledo, não faltam projetos escandalosos, né? E fazia tempo que a gente não viu uma reação a eles no resto da sociedade, tirando de Brasília. Mas aconteceu que domingo a mobilização foi grande em várias cidades. São Paulo e Rio de Janeiro tiveram as maiores manifestações, equivalentes em tamanho às manifestações maiores da direita desse último ano. Né? E aí, com isso, editoriais de jornais, colunistas, todo mundo opinando com bastante veemência contra esse projeto da PEC da blindagem. Ou seja, a vergonha alheia funcionou. E aí o Senado achou que, peraí, não é bem assim. E teve algumas pitadas de maldade extra no Senado essa semana, porque, por exemplo, você pega deputados do PL, deputados bolsonaristas, que começaram a semana tentando minimizar o impacto das manifestações. E aí os seus pares do PL no Senado vão lá na votação da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, que derrotaria esse projeto, enterraria ele de vez, e votam para derrotá-lo. Então, eles deixam sem argumento até seus próprios pares bolsonaristas. Tiveram várias camadas, né, de, digamos assim, humilhação, para usar as palavras de alguns dos deputados do Senado com a Câmara. Só para registrar, foi unânime a votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, né? Foi, e o Davi Alcolumbre, presidente da casa, ainda fez questão de levar ao plenário para fazer o funeral, o velório. Foi a missa de corpo presente em plenário. Da blindagem. E essa foi a imagem que ficou, né, de uma morte mesmo, ao ponto de o relator na Câmara ter dito que foi morte matada mesmo. Então, de fato, foi enterrado ali essa possibilidade no Senado. Quer dizer, então a gente teve um abalo na relação instável da Câmara com o Senado, né, senadores com deputados, mas, a meu ver, Thaís, e eu queria saber a sua opinião, talvez o abalo mais forte tenha sido na união instável do Arenão, capitaneado aí pelo PP do Ciro Nogueira e União Brasil do Rueda, com o bolsonarismo representado pelo PL, porque eles trocaram, né, na Câmara. O PL falou, né, os bolsonaristas, vocês aprovam a anistia dos golpistas, que nós aprovamos a blindagem da bandidagem, que vocês tanto querem, afinal de contas, os presidentes dos 2 partidos adoram passear de jatinho. E foram adiante com esse pacto. Só que eles cumpriram o lado deles e agora a União Brasil mais o PP aí o tal do Upside Down vai entregar os votos, por exemplo, na votação
da anistia? O equilíbrio ficou tão desmoronado que o próprio Tarcísio de Freitas, que é o candidato preferencial desse grupo, precisou ele também bater em cachorro ferido, porque ele começou a dizer que a PEC da blindagem era uma desconexão entre a população e o Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados. Então, realmente... Ficou feio, né? Porque ele chegou atrasado, né? Porque o Lula já tinha falado mal, o Chico Buarque já tinha falado mal, o Caetano Veloso já tinha falado mal, o Gilberto Gil já tinha falado mal. Aí, quando não tinha mais jeito, ele foi falar... Pareceu que estava aderindo com atraso. Quando já tinha tudo sido enterrado. E aí os deputados, os líderes com os quais eu falei, estavam numa ressaca braba, assim, porque eles ficaram expostos, né, no momento em que o Senado acusa eles de serem oportunistas e outras coisas mais, eles ficam muito expostos, sendo que eles contavam com o Senado e estavam numa suposta operação casada para votar a anistia. E aí o que acontece é que o Paulinho da Força, o deputado, relator desse projeto que o Hugo Motta nomeou assim que aprovou a urgência, depois de aprovar, não antes, começou a pressionar as bancadas do PT, do Partido dos Trabalhadores, do Centrão, no Senado, dizendo que se não votassem a anistia já na semana que vem, o governo aqui sofreria retaliações. Mas a coisa se desorganizou muito rapidamente. O que aconteceu? Enquanto a Câmara estava ainda tentando saber o que tinha acontecido, no Senado, alguns profissionais começaram a trabalhar. E quando eles decidem trabalhar juntos, eles fazem acontecer. Então tem 3 grandes protagonistas dessa semana, que é o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, o Renan Calheiros e o Eduardo Braga. Renan e Braga do MDB e o Davi Alcolumbre do União Brasil, do Upside Down. Enquanto a Câmara estava tentando descobrir como que ia fazer com o projeto de isenção do imposto de renda relatado pelo Arthur Lira, que está para ser votado há bastante tempo, porque a urgência já foi aprovada e o Hugo Motta não decidia, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado é presidida pelo Renan Calheiros. Ela tinha um projeto adormecido lá de 2019, relatado pelo Eduardo Braga, que previa a isenção do imposto de renda, uma ampliação para quem ganha até R$5.000. E aquela coisa estava parada lá. O Renan Calheiros, presidente, tira da gaveta o projeto, avoca a relatoria para ele mesmo e apresenta uma nova versão. E nessa nova versão ele amplia a faixa de isenção para quem ganha até 5 mil, dá descontos progressivos para quem ganha de 5 a 7 mil. Já ouvi isso antes. Já ouviu isso antes. Ele traz uma taxação adicional para as altas rendas. Então, quem ganha de 600 mil a 1 milhão e 200 por ano vai ser cobrado por isso. Quem ganha acima disso vai ser cobrado 10%. É o numa projeto taxa do fixa. Governo com um véuzinho por cima. Um clone. E aí eles põem um caráter terminativo nessa votação na Comissão de Assuntos Econômicos. Explica terminativo. Terminativo não é para acabar, né? É para acabar. Significa que votação. Se aprova a votação na CAI, na comissão, no Senado aprovado está. Nem vai para o plenário. Não vai para o plenário nem para nenhuma outra comissão, vai direto para a Câmara. Então eles colocam um caráter terminativo, tiram esse projeto da gaveta, reembalam o projeto e aprovam na CAI. Só para deixar claro, a Câmara tem como relator o Arthur Lira exatamente do mesmo projeto e está para ser votado talvez na semana que vem. E, ao mesmo tempo, o Senado aprova a mesma coisa em caráter terminativo e manda para a Câmara. Agora os dois vão se encontrar ali no túnel do tempo do Congresso. Exatamente, né? No túnel que liga uma casa à outra. O Renan Calheiros aprova o projeto, critica o Arthur Lira, dizendo que ele tentou blindar as bets, porque eu tinha uma iniciativa para taxá-las nesse projeto, tentou blindar tributação de remessa de lucro e dividendo para o exterior, enfim, ele dá umas criticadas no Arthur Lira, dá umas no governo também, dizendo que o governo se fez refém da Câmara de atores que não deveriam fazer o governo de refém, etc e tal, e dá o seu recado em alto bom som. E aí o Hugo Motta pauta a votação do imposto de renda do Lira na quarta-feira na Câmara. Na próxima quarta-feira. Todo mundo sai reclamando e tudo mais. A gente sabe que o Renan Calheiros e o Arthur Lira, eles têm uma disputa paroquial, ambos de Alagoas. O Renan quer disputar a reeleição para o Senado, o Arthur Lira gostaria de ser candidato ao Senado e negociou o apoio do governo para os seus interesses
eleitorais em troca de um relatório nos moldes que o governo queria, de fato apresentou. Mas a coisa ficou tão mal azeitada que quando o Arthur Lira vai apresentar o seu projeto de imposto de renda, ele tenta articular com o Davi Alcolumbre que ele já indique o relator no Senado para que eles estejam afinados e o projeto que passasse na Câmara passasse no Senado, com menos ruído possível. E o Davi Alcolumbre nunca deu essa sinalização para ele. E depois, quando eles enterram a PEC da blindagem no Senado e aprovam na CAI o imposto de renda, tem um diálogo entre Eduardo Braga e Davi Alcolumbre que diz tudo, porque o Davi Alcolumbre está lá falando e aí o Eduardo Braga fala, desculpa interromper, tudo mais, presidente, o senhor está certo, mas o Senado está fazendo um milagre, porque, mais uma vez, eles estão aprovando uma medida provisória, porque no meio tempo também foi aprovada em ambas as casas uma medida provisória, que a Câmara encaminha na 11ª hora, com prejuízo para a nação. Então, Eduardo Braga dá mais uma cotovelada na Câmara, e aí o Davi Alcolumbre fala, meu querido líder, o senhor, Vossa Excelência, está absolutamente correto, mas me permita dizer que há algum tempo nem medida provisória, nem comissão mista nós tínhamos para deliberar aqui. E aí o Braga dá risada, ambos gargalham e falam, foi um milagre operado de fato, porque durante a gestão do próprio Arthur Lira, ele esvaziou as comissões mistas e nem sequer analisava algumas das medidas provisórias que caducavam. Os senadores estão se vingando agora, né? Eles estão, tanto do presidente quanto do anterior, do antecessor, e aí o Paulinho da Força começou a dizer que, bom, se vai votar o imposto de renda na quarta-feira, é bom garantir a anistia na terça, porque senão a gente vai retaliar o governo, pode vir a oposição bolsonarista e tal. E o Mota começou a ficar, de novo, na situação que a gente já viu ele antes, né? Parece um ping-pong, assim. Semana passada, ele entrega aos bolsonaristas nessa aliança com o Arenão que você descreveu o que eles queriam, o que eles pediam. Nessa semana, aí ele rebate a bola e agora ele recusou a liderança da minoria para o Eduardo Bolsonaro, numa tentativa que a oposição estava fazendo para preservar o mandato do Eduardo Bolsonaro. Abre um processo de cassação na mesma semana que a Procuradoria-Geral da República denunciou o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo e ainda está cobrando 13 mil reais pelas faltas em março não justificáveis. Então, assim, tudo que tinha sido pró-bolsonarismo na semana passada, essa semana, foi para o lado de lá. O PL ficou indignado de novo, insatisfeito com todo o desempenho dessa semana. O governo impaciente e o Centrão queimado nessa ressaca toda de ter se visto com as pontas soltas, né? Agora, tem algumas lições que talvez seja até um pouco precipitado tirar a lição desses casos, mas eu acho que vale a pena apontar como possíveis resultados do que aconteceu. Primeiro, os deputados do PT que votaram a favor da blindagem na semana passada, foi mostrado a eles o quão precipitado foi isso, né? Porque o custo político imagina se não tivesse havido a reação no final de semana, se o Senado não tivesse ouvido as ruas e os seus próprios interesses, claro, e derrubado essa PEC. Ia cair na conta do governo por conta desses votos. Então, essa é a primeira coisa. Você ceder sempre à chantagem da direita e do Arenão não é um bom negócio. Segundo, essa união instável do Arenão com o bolsonarismo, ela é cada vez mais instável. E eles perceberam que o ônus que o PT teve durante os governos Lula e Dilma de carregar o fisiologismo do PP nas costas, que resultou em vários processos por corrupção, hoje está no colo do bolsonarismo. E esse casamento é pesado, né, ao ponto de os senadores do PL bolsonaristas terem traído os deputados do PL bolsonarista em questão de dias, né? Porque viram que estavam entregando de bandeja um tema que faz uma década e meia, se não duas, era monopólio do antipetismo para o governo tentar usar, né? Essa é uma grande novidade. E acho que a gente vai falar um pouco disso mais detalhadamente no terceiro bloco, mas é uma grande novidade que o tema da corrupção não seja que a direita tenha perdido o monopólio desse tema, né? A outra coisa que eu ia falar
é que esse caso todo mostra que a chantagem que o Paulinho esboçou de ou vota anistia, senão não tem imposto de renda, talvez não cole dessa vez. Não, não vai colar, porque os líderes mais próximos do Hugo Motta já disseram que não tem condição, inclusive porque que eles aprovam, supondo que aprovam a anistia, o Senado vai fazer o quê? Vai derrubar. Vai derrubar de novo? E mais, né? O Supremo, que tinha, pelo menos alguns dos ministros acenado para a possibilidade de achar ok um projeto que reduzisse penas e tal. Agora, com a aplicação da Lei Magnitsky contra a mulher do Alexandre de Moraes e a empresa do casal, recrudesceu um pouco mais a resistência a ceder ao bolsonarismo. E o próprio governo, né, que também, em algum momento, Gleisi e até Lula lavaram as mãos quanto a essa possibilidade, agora estão bancando posição contrária. Porque a anistia ficou com a pecha da blindagem da bandidagem, quer dizer, ficou tudo a mesma coisa, como ficou um pelo outro, ela ficou contaminada. Essa parceria do União Brasil com o PP, o Upside Down, ela é tóxica para quem carrega ela. E isso ficou muito claro essa semana. E daí o recuo dos bolsonaristas. Tem uma diferença, né, Thaís, muito grande, embora não óbvia, entre um bolsonarista e alguém que defende os interesses de uma categoria ou seus próprios, né? Teve uma reunião na Comissão de Agricultura da Câmara essa semana, em que o Haddad foi convidado a falar lá com os deputados, em que isso ficou muito claro. Porque os deputados que convocaram o Haddad, que assinaram a petição, que aliás ele demorou meses para atender o convite, são deputados de direita, mas são deputados de direita não bolsonarista. Tipo o Alfredo Ram, do PP do Rio Grande do Sul, um deputado do MDB de Santa Catarina. E eles estavam ali, claramente, né, você via pelas perguntas que eles faziam, perguntas duras que eles faziam ao Haddad, mas defendendo o interesse da categoria, né, dos pequenos agricultores ou dos médios agricultores, ou sei lá se dos grandes agricultores também, mas enfim, da agricultura do sul do país, que não é majoritariamente latifúndio, né? Tem muito pequeno agricultor no sul. Explicando o problema do crédito e tal, e as respostas do Haddad eram técnicas, tinham a ver com essa MP que foi aprovada, né? Que deu um crédito justamente para atender a demanda dos agricultores. Bom, aí vem um dos deputados bolsonaristas de verdade, um deputado do PP do Espírito Santo, que já foi vice-líder do PP, é um bolsonarista conhecido, e depois, mais pra frente, um outro que estava de óculos escuros, juro por Deus. Sabe aquele óculos escuro de desenho animado que você coloca quando você quer dizer que o cara lacrou? Ele estava usando o óculos daquele e mandou o deputado calar a boca, foi aquela baixaria típica, né? E no meio do caminho, entre um lado e outro, ou seja, o cara que estava lá só para lacrar, com um cara que estava lá para defender os interesses de um setor econômico, tinha o presidente da comissão, que é um deputado do PL de Mato Grosso do Sul, que é um grande proprietário rural, declarou pelo menos 8 milhões de patrimônio e tal. E aí aconteceu uma cena meio irônica e, ao mesmo tempo, para mim, hilária, né? Que ele, para reforçar o seu argumento, que os agricultores estavam com dificuldades, que eles precisavam ser amparados pelo governo, precisava ter mais verba, precisava ter seguritização das suas dívidas e tal, falou assim, não, porque, veja bem, o meu arrendatário entregou a minha fazenda, porque ele não conseguiu ter lucro nas últimas safras. Ou seja, ele não era propriamente um produtor rural, né? Ele tinha arrendado as suas fazendas para outra pessoa produzir e cultivar no lugar dele, que é um pouco diferente, né? Mas tudo bem. E daí o Haddad falou, queria dar minha solidariedade ao senhor, e daí foi uma certa comoção, porque acharam que ele estava sendo irônico, e de certa maneira estava também, mas aí engraçado foi a resposta do presidente da comissão dizendo assim, não, mas eu não estou endividado. Sei, se explicando. Mas aí mostra como você tem diferentes personagens nessa direita, que às vezes a gente vê como uma coisa única, e cada um tem um interesse diferente. E num momento como esse, a crise aparece, porque um vai querer lacrar, o outro vai querer defender os interesses econômicos de um, e o terceiro vai
ficar no meio do caminho. Então, é por conta dessas diferenças que essas alianças são instáveis, essas uniões são instáveis, porque às vezes os interesses deles são conflitantes e o governo tem que saber explorar isso. O que um líder hoje, essa semana, comentou é que, semana após semana, as crises entram no gabinete do Hugo Motta e elas têm saído maiores do que elas entram. E aí, um deles estava até me relatando um episódio quando, em termos de comparação, né, a título de comparação entre Hugo Motta e Arthur Lira, já que essa é a grande comparação, às vezes velada, às vezes explícita, que tem sido feita na Câmara e no Congresso, de modo geral. O Arthur Lira já estava no final do mandato dele como presidente, a sucessão já estava correndo e ele aprova a urgência daquele projeto do aborto, que equiparava aborto a crime hediondo. Motivou manifestação, mobilização pública, foi um grande barulho, como também dessa vez. Ele estava se vendo muito pressionado pelo PL, pelo bolsonarismo, para ter o apoio deles, né, na sucessão. Então, ele aprovou e aí ele percebeu que aquilo tinha dado ruim para ele. Ele chamou os líderes na sala dele e aí ele diz, olha, ele reconheceu que tinha que recuar, que é um atributo de experientes políticos, saber a hora de recuar, e falou, eu vou fazer uma nota. Eu gostaria de saber quem vai assinar comigo. Todos os líderes reunidos no gabinete da presidência. Vamos dividir esse recuo aqui. O Antônio Brito, líder do PSD, fala, não vou assinar. Por quê? Porque eu não sei. Qualquer vírgula colocada no lugar errado aqui da nota que você vai fazer, eu vou ter que responder por isso, depois não tem como recuar. Então, não tem como. E aí, o Brito e o Luizinho, que é do Partido Progressista, o líder atual, muito ligado à cúpula do Hugo Motta, inclusive, fizeram uma sugestão. Em vez de você fazer uma nota, faz uma coletiva de imprensa e a imagem dos líderes com você vai dizer muito mais do que uma nota. Dá um gesto grande. Aí o Arthur Lira responde, me dá 20 minutos, eu preciso pensar. Todo mundo sai da sala, ele fica sozinho. E em 20 minutos ele pega o telefone e liga para todos os líderes e avisa que ele ia dar uma coletiva no Salão Verde, que estava esperando a presença de todos eles lá. E aí ele faz esse pronunciamento e coloca do lado dele a Benedita da Silva, deputada do PT, do Partido dos Trabalhadores Evangélica, mulher, negra, põe do lado dele para falar sobre o recuo do PL do aborto, da urgência, arquivou o projeto, acabou aquela crise, enterrou no colo. E aí, isso um pouco em comparação com a postura do Hugo Motta, que aí foi dizer, não, a gente não vai votar anistia agora, um projeto não está vinculado ao outro, enfim, a gente tem visto semana após semana a forma dele reagir à turbulência, né, que a Câmara, que as votações têm causado. Então, resumindo, a gente viu o projeto da blindagem da bandidagem ser morto e enterrado no Senado, a Câmara recuar na chantagem de só aprova imposto de renda se aprovar anistia, quer dizer, deve aprovar o imposto de renda, deve ter uma... Segundo eu apurei lá no Ministério da Fazenda, esse projeto do Senado, na verdade, foi só um instrumento de pressão e o que for aprovado na Câmara deve ir para o Senado e, como aprovaram o outro, vamos aprovar esse também. O que é um ganho para o governo muito importante. E a gente não sabe o que vai acontecer com a anistia, mas o futuro não me parece promissor, né? Não, o futuro imediato não. Para a semana que vem o Hugo Motta foi forçado a dizer que não ia colocar para votar, né? Então o cronograma previsto pelos bolsonaristas já está começando a fazer água. Mas é um ping-pong, Toledo, né? A bola está desse lado do campo agora, amanhã vai estar do outro lado do campo. Então... Aqui o nosso lema, que política é como nuvem, por isso você precisa ouvir a hora toda semana, porque já mudou. É isso aí.